Quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. Não tenho direito de não acreditar em mim. Quero ser como Jesus. E Ele acredita nas pessoas. Não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. E Ele fez tudo por amor. Não temos o direito de não fazermos tudo por amor. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim: Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez em que vos visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Em época de Copa do Mundo, Deus também tem uma jogada. Foi ruim de novo a piada. Viu só como o povo ri depois? Vale. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados e filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem Ele é, de maneira pura e simples. Fala comigo, pura e simples. E depois, falei de Jesus e esse crucificado. Sabe, nosso primeiro valor, o que nós acreditamos ser o fundamento para tudo que nós pensamos aqui na nossa igreja, Jesus é a nossa mensagem. Repita comigo, Jesus é a nossa mensagem. O apóstolo Paulo, talvez, ou quase que 100% de certeza, era sem dúvida nenhuma um dos caras mais inteligentes da época. Não existia ninguém mais inteligente que ele, não existia ninguém que sabia mais da lei do que ele. Ele chega ao ponto de dizer que se existia alguém no mundo que poderia se orgulhar das suas obras, esse alguém era ele. Além de tudo, ele era humilde. Ele fala, de todas as pessoas vivas no mundo, ninguém pode se orgulhar. Mas se alguém tivesse que se orgulhar, esse alguém seria eu. Ele diz isso lá em Filipenses capítulo 3, você pode ler depois, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. E aí ele continua, ele fala assim, mas tudo aquilo que para mim era lucro, agora eu considerei perda. Por quê, Paulo? Porque eu conheci a mensagem de Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, eu estudei a vida inteira, eu tenho uma inteligência que muita gente não tem, talvez eu sou a única pessoa no mundo que poderia me orgulhar do tanto que sei, mas quando eu conheci Jesus, o tanto que eu sei virou esterco, virou nada, porque não existe nada que subsista onde Jesus apareça. Onde Jesus aparece, todo o resto perde a graça, porque a graça da vida está na graça. Que a vida é sem graça demais para ter graça sem a graça de Deus. Então entenda que o apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está dizendo mais ou menos assim, gente, eu decidi, eu escolhi não saber nada entre vocês, a não ser uma coisa, Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo e esse crucificado. Está amarrado todo demônio que enrola a língua. Intercessão, ora por mim. Olha só, Paulo, ele decide então fazer com que tudo que ele achava que era de alta valia, tudo que ele achava que era de muito lucro, ele decidiu considerar esterco, por causa do conhecimento de Jesus. Então Paulo, ele chega agora na igreja de Coríntios e fala para ela assim, gente, mais uma vez, eu quero ir até vocês para lembrá-los de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, não existem duas mensagens no Evangelho. Não existem 4 mensagens no Evangelho. Vitor, mas todo domingo você prega uma mensagem diferente. Todo domingo eu vou pregar uma mensagem diferente, mas a grande verdade é que é a mesma mensagem de vários ângulos. Porque só existe uma mensagem. E a única mensagem que existe no mundo hoje se chama Jesus Cristo e esse crucificado. É por isso que estamos aqui, é nisso que acreditamos, essa é a nossa esperança, esse é o nosso amor, essa é a nossa fé, nós acreditamos no Cristo crucificado e essa sempre será a nossa mensagem. Sempre. Agora presta atenção, tudo aquilo que antes era tão complicado e tão inacessível, gente, não existe nada mais complicado que a lei. Se você parar para ler a lei, você vai perceber que era muito complicado, mas muito complicado mesmo.
Muito. Não dá para entender direito. Não pode trabalhar no sábado, não pode curar as pessoas. O que está acontecendo? Por que não? A lei é complicada, parece que a lei não se auto-explica. Mas a lei é boa, a Bíblia diz. E a lei é boa para mostrar o tanto que Deus é perfeito. E para mostrar o tanto que nós não mereceríamos Deus de forma alguma. Agora presta atenção. Tudo aquilo que era muito complicado na lei, vem Jesus e descomplica. Repita assim comigo: Jesus descomplicou Deus. Jesus fez Deus deixar de ser complicado. O que as pessoas tentavam descobrir sobre Deus, durante anos e anos e anos, durante estudos, durante muitas horas de muita lei, de muito esforço. Não, vamos estudar a Bíblia no mínimo 3 horas por dia, vamos estudar a lei, vamos estudar a Torá, nós precisamos conhecer Deus. De repente aparece Deus encarnado e fala assim: tudo o que você pensa sobre Deus está em mim. E quando você olha para mim, você conhece a exata expressão de quem Deus é. E aí, esse Jesus vem para a terra, e a Bíblia acabou de dizer para mim e para você que a mensagem de Cristo é puro e simples. Então repara, aquilo que a lei complicou, Jesus simplificou. Aquilo que a lei deixou difícil, Jesus fez fácil. Aquilo que a lei fez com que você fosse afastado, Jesus te aproximou. Aquilo que a lei te expulsava, Jesus te introduziu. Aquilo que a lei dizia que você era maldito, Jesus diz que você é bem-vindo. Aonde a lei dizia que você não merece, Jesus disse: eu mereço e você merece por causa de mim. Aquilo que a lei dizia para você: você merece morrer, Jesus olha para mim e para você e fala: eu morro por você e você agora merece viver. Repara, tudo aquilo que a lei fazia antes complicava a nossa vida, nos afastava de Deus, fazia a gente se sentir mal, fazia a gente se sentir condenado. Jesus termina com tudo isso e vem em Jesus, e em Jesus nós não somos mais condenados, em Jesus nós não somos mais destinados a morrer, em Jesus nós não somos mais destinados a viver em trevas, em Jesus nós não somos mais escravos do medo, em Jesus nós somos livres e sabemos que somos filhos de Deus, e mais do que isso, sabemos que Deus também é um bom Pai. Repara que Jesus ele veio e descomplicou o que para a gente era muito complicado. Então eu vou te dizer uma coisa: quando você ouvir uma coisa complicada, Steve Jobs, talvez um dos caras mais incríveis que nós conhecemos, né? Mente brilhante, ele disse que a única pessoa que consegue explicar algo de forma simples, mesmo aquele algo sendo profundo, é quem conhece profundamente. Você só consegue dizer algo profundo de forma simples quando você conhece profundamente. E foi isso que Jesus fez. Ele era o único que poderia falar: Deus é simples. Deus é acessível. Deus é compreensível. Deus não é imprevisível. Ele era o único que poderia fazer isso. E quando Jesus aparece, entendendo então que Jesus é o próprio Deus, é a própria forma de quem Deus é a vontade de Deus expressa na terra, nós podemos entender então que tudo aquilo que nós pensamos sobre Deus que não está em Jesus, nós devemos jogar fora. Tudo. Talvez um dia você pensou que Deus poderia colocar uma doença em alguém para tratar caráter. Você não vê isso em Jesus, joga fora. Talvez um dia você pensou que Deus gosta de pessoas. Não, essa pessoa está passando por esse caos aí, por essa dificuldade aí, porque Deus está tratando o caráter dela. Você vê Jesus fazendo isso? Não, então joga fora. Um dia alguém disse para você: não, mas Deus nem sempre quer curar, porque Ele curou da direita e não curou da esquerda. Você viu Jesus falando isso? Não, então joga fora. O problema é que a nossa teologia, ela é muito mais baseada nas nossas experiências do que no conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo vai fazer você fundamentar a sua vida não na sabedoria humana, porque a sabedoria humana quer explicar por que um faz e outro não, por que um é curado e outro não, porque isso é a sabedoria humana que faz. Eu vou te dizer uma coisa: às vezes Cristo não te responde tudo, mas Ele é a resposta para tudo. Existem realmente muitos mistérios que nós não iremos entender de forma alguma. Mas por mais que você não entenda, eu te garanto que mesmo sem entender, Jesus continua sendo a resposta. Então tudo aquilo que nós pensamos sobre Deus que não está em Jesus, nós devemos jogar fora. Porque Jesus descomplicou o Deus complicado. Antes nós não saberíamos
se Deus queria curar ou não. Como que pode alguém nasce enfermo? Como que alguém nasce leproso? Como que alguém nasce deficiente? Aí, um dia os discípulos veem um cego de nascença. E aí eles olham para Jesus e falam, Jesus, por que ele nasceu assim? Quem pecou? Né? Olha o pensamento que eles tinham sobre Deus. Alguém pecou na família deles, e porque alguém pecou, ele está pagando o pecado dos pais. Aí Jesus olha e fala, gente, isso é complicado demais para ser Deus. Deus não faz assim. Não, por que ele é assim então? Para que o reino de Deus apareça. Repara, na cabeça do discípulo, quem foi que pecou? O que foi que aconteceu na cabeça de Jesus? Vamos resolver? Vamos resolver? Talvez você está aqui hoje, você está querendo explicar quem foi que fez, por que você está vivendo o que você está vivendo, quem foi que pecou na sua família. Meu Deus do céu, eu estou vivendo o que meus pais plantaram, não é possível. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Enquanto você quer explicar, Jesus está querendo resolver. A lei explica, Jesus soluciona. Tem alguém feliz ainda? Agora, quando nós dizemos que Jesus é a nossa mensagem, nós precisamos ter a consciência de que mensagem não é discurso. Mensagem não é um discurso. Jesus ser a nossa mensagem não tem nada a ver com uma boa pregação. Jesus ser a nossa mensagem não tem nada a ver com a gente lá na nossa igreja, a gente prega sobre Jesus. Não, Jesus ser a nossa mensagem é mais do que um discurso, é sobre encarnar uma verdade. Por quê? Um dia o apóstolo Paulo ele olhou para mim, para você e disse assim, olha, eu não vou poder, isso está na Bíblia, tá? Eu não vou poder ir até vocês, mas eu vou enviar Timóteo. E Timóteo lembrará vocês a minha forma de viver. Repara, o Paulo está dizendo assim, eu estou enviando Timóteo, mas não é porque ele tem uma boa pregação. Não é porque ele prega igual a mim. Não é porque ele tem uma pregação sobre Jesus. Mas eu estou enviando Timóteo para vocês, porque Timóteo vai lembrar vocês a mensagem da minha vida, ou seja, o meu estilo de viver. Então, Jesus ser a nossa mensagem não tem a ver com pregar sobre Jesus num púlpito. Tem a ver com se tornar a mensagem de Cristo em todos os lugares que entramos. Vamos lá, gente, tem alguém comigo aí? Me ajuda a pregar para alguém aí. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Me ajuda a pregar aí, pastor, me ajuda aí, pastor. Me ajuda, Pedro, me ajuda alguém. Tico-tico. Escuta só. A mensagem não é um discurso. A mensagem é o que você passa com a vida. Tem gente que fala pessimismo só de chegar. Tem gente que fala decepção só de chegar. Tem gente que prega catástrofe só de chegar. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Se tem gente que prega decepção só de chegar, também tem gente que prega vida só de chegar. Se tem gente que prega destruição só de chegar, também tem gente que prega construção só de chegar. Se existem pessoas que pregam enfermidade só de chegar, existem pessoas que pregam cura só de chegar também. Jesus é a nossa mensagem, Jesus é o nosso motivo, Jesus é o nosso porquê. Vamos lá, gente, aplauda Jesus aí mesmo no seu lugar. Jesus é. Ele é. Aleluia. Estão comigo? Olha o que diz João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala comigo, verbo. Quem é o verbo? Jesus é o verbo, sim ou não? Agora, eu queria levar você a pensar verbo de uma forma diferente. Muita gente pensa, Jesus é o verbo, que legal, ele é o verbo, você faz carne. Tá, o que é o verbo? Verbo é a ação de toda história. Eu duvido alguém aqui contar uma história sem um verbo. Conta uma história para mim sem um verbo, não tem como. Então quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, ela está dizendo para mim e para você que não existe história escrita sem Jesus, não existe vida sem Jesus, não existe ação sem Jesus. Todo mundo fora de Jesus não está vivendo, porque o verbo da vida se chama Jesus. Da mesma forma que você nunca vai escrever uma história sem um verbo,
você nunca vai ser feliz sem Jesus. Meu Deus. Nunca. Nunca. Vitor, mas Jesus me faz feliz? Muito. Não, Vitor, mas andar com Jesus não é pesado? Não. Mas me disseram que é. Não foi Jesus que disse, foi Jesus que disse, se está pesado, me dá que fica leve. Não, Vitor, mas o evangelho é enfado e cansaço. Sem Cristo é, porque é um monte de lei. Mas com Cristo não é enfado, não é cansaço, porque com Cristo, Jesus é a minha mensagem. E a mensagem que Jesus trouxe para a terra é: eu sou a salvação do mundo, eu sou gracioso, eu sou misericordioso, eu abraço o que está perdido, eu vou perto de quem está longe. Não existe profundidade para mim que seja impossível de eu chegar até lá. Não existe um buraco mais profundo que eu não possa alcançar. Pergunta a você, tem má notícia nisso aqui? Ou isso aqui faz a gente viver leve? Ou isso aqui faz a gente viver feliz? Ou isso aqui faz a gente viver empolgado? Ou isso aqui faz a gente viver apaixonado? Ou isso aqui faz a gente querer sair daqui pulando e gritando para o mundo inteiro: Jesus é a nossa mensagem. Ele é. Ele é. Ele é o verbo. Não se conta história sem o verbo. É por isso que a Bíblia diz que nele tudo subsiste. Sem ele nem o mundo existiria. Porque o mundo não pode girar, porque girar é um verbo sem o verbo. O sol não pode nascer amanhã, porque nascer também é verbo, então sem Jesus não dá. Você não pode comer amanhã sem o verbo, porque comer é verbo e sem Jesus não dá. Você não pode respirar amanhã sem Jesus, porque respirar é um verbo e sem Jesus não dá. Jesus é a nossa mensagem. Jesus é a nossa mensagem. Eu fico tão empolgado com isso. Jesus é a nossa mensagem. E o texto continua e diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ou seja, Jesus é o verbo, ele se faz carne, cheio de graça e verdade. Então Jesus é a personificação da graça e da verdade. Jesus é a personificação da graça e da verdade. A plenitude de Cristo é graça e verdade. Agora, gente, vamos lá, o que é graça? Nós temos falado sobre graça aqui o tempo inteiro, certo? Então graça é eu não receber o que eu mereço e receber o que Jesus merece. Então graça é um favor imerecido, sim ou não? E se Jesus é a personificação da graça, significa que só Jesus está num lugar, ele já está pregando. E o que ele está pregando? Eu amo vocês, sem vocês merecerem. Eu quero vocês, antes de vocês me quererem. Só de Jesus estar num lugar, ele está dizendo para mim e para você: eu sei que vocês não merecem, mas eu mesmo assim insisti em amar vocês. Por quê? Porque eu sou a graça de Deus. Eu sou a ação graciosa de Deus na terra, o verbo que age na graça. A ação graciosa de Deus na terra tem nome, se chama Jesus. Por isso que Jesus é a nossa mensagem. Agora, gente, quando você se encontra com a graça, algumas coisas acontecem. E eu pensei em algumas e coloquei algumas aqui para a gente pensar hoje à noite um pouco. É claro que tem muito mais, mas eu quero focar em 3 ações, em 3 características, na verdade, em 3 frutos que nós geramos quando nós tocamos na graça de Deus. Primeiro é paixão. Eu não sei você, mas eu só preciso pensar que enquanto eu era um feto, na verdade, enquanto eu estava dentro do meu pai, meu pai nem tinha conhecido minha mãe, Jesus já me amava. E ele já tinha morrido por mim. E ele nem sabia se eu ia dizer sim para ele. Porque a Bíblia diz que ele morreu enquanto ainda éramos pecadores. Significa que Jesus não morreu por santos, ele morreu por pecadores. Jesus não morreu pela igreja, ele morreu pelo mundo. Agora, só de eu imaginar que eu ainda nem tinha sido planejado pelos meus pais, e mais, que eu ainda nem tinha pai e mãe, e mais, que nem meu pai e minha mãe tinham nascido, e mais, que nem o mundo existia, e Deus já me amava, eu não consigo não ficar apaixonado por um ser que teve essa ideia genial. Na boa, gente, você pode perceber que Hollywood imita a graça de Deus. Todo filme de Hollywood que a gente chora é assim, ó. Tem uma briga, um não merece mais o outro, no final perdoa. Hollywood não tem ideia melhor que essa, porque não existe nada melhor que a graça de Deus.
Não existe nada melhor do que alguém receber o que não merece, do que alguém ser perdoado quando não merecia. Não existe nada melhor do que alguém ter uma segunda chance. Mas eu quero te dizer uma coisa, a graça de Deus não te dá uma segunda chance, ela te dá um segundo nascimento. Essa eu vou repetir. Muita gente fala, não, a graça de Deus fica me dando segundas chances. O cara faz uma coisa, a graça de Deus abraça ele, faz de novo. E aí, de repente, a graça virou só uma muleta para uma segunda chance. Só que eu quero te dizer que quando você encosta na graça de Deus, não é uma segunda chance que Ele te dá, é um novo nascimento, você nasce de novo, e agora do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nasce em você. Não é sobre uma segunda chance, gente, não é sobre, mais uma vez cair, não, é sobre um novo nascimento. Eu era órfão e não sou mais, agora eu tenho um Abba Pai. O Espírito Santo me adotou. Quando? Quando eu toquei na graça. Vamos lá, alguém me ajuda a pregar aí. Já estou pregando, gente. Alguém está comigo aí? Segunda coisa que quando você encosta na graça acontece é a santidade. Escuta essa, hein? Escuta essa. Da mesma forma que é impossível você pôr a mão na água e não se molhar, é impossível você encostar na graça e não se santificar. De novo. De novo. Da mesma forma que é impossível você encostar na água e não se molhar, é impossível você encostar na graça e não se santificar. Agora, Vitor, por quê? Por que a gente acha que santidade é deixar de fazer algo, sendo que Jesus nunca deixou de fazer nada para ser santo? Santidade não é deixar de fazer. Santidade é uma personalidade. A personalidade de Deus é santa. Então, quando eu encosto na personalidade de Deus, eu me torno como Deus. Porque, pode perceber que a Bíblia sempre vai falar assim, ó, seja santo porque Ele é santo. Seja puro porque Ele é puro. Repara, a Bíblia quando pede algo de você, na verdade ela está querendo imprimir a imagem de Deus em você. A Bíblia quando pede para você algo não é porque você tem que fazer para Deus ficar feliz, é porque a Bíblia sabe que você nasceu para ser a imagem de Deus. E toda vez que você entende uma coisa, Deus fala, seja puro, Vitor. Deu por quê? Eu não quero. Tá bom, mas você nasceu para ser mais do que isso. Vitor, seja santo, Deus, eu não quero. Tudo bem, não tem problema, continue te amando, mas você nasceu para ser mais do que isso. Mas quando Deus fala, Vitor, seja santo, eu encosto nele, me torno santo, eu falo, uau, eu realmente nasci para isso aqui. Essa é a verdadeira liberdade, ser como Deus. Não existe ninguém mais livre do que Deus. Por isso, quanto mais a imagem de Deus nós somos, mais livres nós somos. A verdadeira liberdade está em ser como Deus. Deus. Eu toco, me torno. Essa é a caminhada cristã. É por isso que é de glória em glória, de fé em fé, porque cada vez que eu toco nele é uma glória a mais, cada vez que eu toco de novo é uma glória a mais, e cada vez que eu vejo uma glória maior, minha fé aumenta, e cada vez que eu toco de novo, minha glória aumenta, e a fé aumenta, e de repente eu cresci em fé, cresci em caráter de fé, e a Bíblia diz que a glória de Deus é a face de Cristo, e quando alguém olha para mim, vê glória de Deus, cresci de glória em glória, de passo em passo, de fé em fé. Jesus é a nossa mensagem. É disso que estamos falando aqui. Terceira coisa que a graça faz é gratidão. Não sei você, mas eu me sinto responsável por dar ação de graças a Deus. A Bíblia diz que quando nós agradecemos a Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo. Uma das formas de se encher do Espírito é agradecendo. A Bíblia diz, dai graças em todas as ocasiões. Todas é todas. E eu acredito que é o único lugar que nós podemos dar graças em todas as ocasiões é encostando na graça. Por quê? Porque como que você vai dar graças a Deus quando você não tem nem combustível no seu país? Quando você entende que você era morto e hoje vive. Como é que você vai dar graças num país onde tem tanta fome, tem tanta gente milionária, e os políticos cada vez mais ficam milionários em cima de alguém que deveria estar comendo? Entendendo que você tinha fome de justiça, que você tinha fome de uma coisa eterna e você comeu do pão da vida e agora viverá eternamente. Como é que você pode dar graças em meio ao caos? Entendendo que o caos não te define. Então a graça de Deus faz você saber agradecer em toda e qualquer situação.
não é só graça, tem também a verdade. Agora, o que é a verdade? E o que a verdade nos traz quando nós encostamos nela? A primeira coisa, João capítulo 8 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos... Um dia alguém inventou um ditado que disse que verdade machuca, verdade dói. Isso que inventou foi o diabo. Porque a Bíblia diz que a verdade liberta. Alguém um dia vai dizer assim, não, mas cara, cuidado como você vai falar, porque verdade dói. Não dói. Sabe, não, na verdade ela dói. Sabe em quem ela dói? Nos orgulhosos. Os orgulhosos escutam uma verdade e se machucam. Os humildes escutam a verdade e se tornam mais livres. Aleluia. Gente dodói é gente viva. Gente que morreu não se machuca mais. Aleluia. Tem alguém gostando dessa verdade aí? Verdade não dói, ela liberta. Segunda coisa, hoje eu estava no avião com o Tico de manhã. A gente estava voltando de Curitiba. Foi muito legal o que a gente viveu lá ontem, foi um tempo incrível, maravilhoso. A gente está voltando hoje de manhã com muito sono no avião. Quando o avião pousou, desliguei meu modo avião e fui ver uns stories lá no Instagram, né? Beleza. Aí eu coloquei um story de um amigo meu. Aí o Tico olhou pra mim e falou, mano, alguém já avisou ele que ele parece o Salsicha do Scooby-Doo? Aí eu comecei a rir muito. Foi muito engraçado, realmente. Só que o mais legal foi depois o que ele disse. Ele falou pra mim assim, Vitor, se eu tivesse um amigo que não me falasse que eu tô parecendo o Salsicha do Scooby-Doo, eu não confiaria mais nele. Verdade ou não é? Sim ou não, gente? É verdade ou não é, Tico? Me ajuda a pregar então aí. Olha só. Quando ele disse aquilo pra mim, na hora eu falei, ponto da minha mensagem hoje. Quando você fala a verdade, você gera confiança. Com certeza um dia você estava no restaurante, comeu salada e ficou com um pedaço de salada no dente. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aí, pensa só. Você está lá no restaurante, comeu um pedaço de salada, tem um pedaço de salada no dente. Aí, você vai embora para casa. Só que você estava com seu amigo e ele não te falou nada. E quando você chega na sua casa, você olha no espelho, você vai olhar para ele e falar, por que você não me avisou, cara? Tem uma salada no dente. E a mulher que eu tô apaixonado estava lá. Vou ficar solteiro o resto da vida. Porque você não me avisou que tinha uma salada no meu dente. Agora volta a fita. Você está lá com seu amigo, a menina está lá também. Ele olha para você e fala, cara, tem uma salada no seu dente. Na hora você fala, shh. Mas depois que você tirar, você vai falar, obrigado. É ou não é? Repara, a verdade no momento parece dar um amargo no estômago, mas depois ela soa gratidão. Jesus é a nossa mensagem, graça e verdade. Graça e verdade. Vocês estão comigo? Agora, gente, repara que existe uma ordem das coisas. Jesus não é verdade e graça, Jesus é graça e verdade. E isso não é à toa. Sabe por quê? Porque verdade sem graça machuca tanto quanto graça e verdade curam. Toda vez que uma verdade é exposta sem a graça, ela machuca. E toda vez que a graça é exposta primeiro, depois a verdade, ela traz cura e libertação. Repara, Jesus, você lembra daquela história da mulher adúltera? Que eles pegam uma mulher em adultério, a Bíblia diz, trazem ela em adultério, eles viram ela adulterando. Trouxeram ela até Jesus e perguntaram, Jesus, ela estava adulterando, pegamos ela lá no ato, flagrante. O que devemos fazer com ela? A lei diz que devemos apedrejar. Jesus olha e fala, tudo bem. Quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que às vezes a gente esquece é que tinha alguém ali que não tinha pecado. E quando ele diz aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, ele poderia tirar uma pedra, Jesus se auto-habilitou a tirar uma pedra nela. Mas eu quero te perguntar, por que ele não atirou uma pedra? Porque ele não tinha pedra na mão. Sabe por que Jesus não tinha pedra na mão? Porque a Bíblia diz que a lei é escrita em pedras. Quem vive na lei tem pedra na mão. Quem vive na lei tem pedra na mão. Agora a Bíblia diz que chegaria um dia onde as leis seriam escritas no nosso coração. Então repara, quem vive na lei tem pedra, porque a lei é escrita
na pedra. Quem vive na graça tem um coração, porque hoje o Espírito Santo escreve no nosso coração. Então, quando todo mundo tinha pedra na mão, Jesus tinha um coração para aquela mulher. Vamos lá, aplauda Jesus aí no seu lugar. Sabe o que Jesus está dizendo? Você sempre vai ter para atacar nas pessoas aquilo que disseram para você que você recebeu do Espírito Santo. Se alguém disse para você que você recebeu do Espírito Santo o dom da justiça, você vai querer ser justiceiro, e aí de repente você vai querer tacar justiça em todo mundo, se esquecendo que a justiça de Deus já foi feita em Cristo. Repara que muitas vezes em nome do Espírito Santo nós ferimos pessoas. Não, mas eu tenho que falar porque o Espírito Santo disse para mim falar. E eu vou falar, porque eu sou a voz do Espírito Santo. É? Mas o Espírito Santo não fala a verdade sem graça. A graça do Espírito vem primeiro que a verdade. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim, alguém te condenou? Ela, não, ele nem eu. Graça. E depois ele fala, mas faz o seguinte, vá, não peca mais não. Verdade. Mas por que não peca mais não? Porque quando você peca, você é tratado como prostituta e eu fiz você para ser princesa. Não peca porque você magoa Deus. Não peca porque Deus não vai te amar mais. Não peca porque Deus vai pesar a mão. Não peca porque quando você peca, você é tratado como algo que você nunca foi feita para ser. Mas quando você vive comigo, através da minha graça e da minha verdade, você é tratada como você nasceu para ser. Prostituta vira princesa debaixo de graça e verdade. Vamos lá, será que você pode agradecer a Jesus aí no seu lugar? Será que você pode agradecer Jesus no seu lugar e perceber que não existe ninguém melhor do que Ele? Graça e verdade. Jesus é a nossa mensagem. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11. Talvez seja um dos versos meus preferidos da Bíblia. Ele diz o seguinte, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é. O que está escrito lá, gente? Cristo não será. Cristo é presente. E Cristo é tudo e está em? Estará ou está? Agora olha só aqui para mim. Muitas vezes nós estamos esperando que as pessoas tratem a gente como Jesus nos trataria para tratarmos como trataria Jesus. Mas a grande verdade é que a Bíblia diz que através da ótica de Cristo, quando Jesus se torna a nossa mensagem, nós olhamos como Jesus. E quando Jesus olha para as pessoas, eles não tratam as pessoas por aquilo que elas fizeram para Ele. Ele trata as pessoas pela ótica que Ele tem de si mesmo. Então eu vou te dizer uma coisa, você não precisa esperar alguém fazer por você o que Jesus fez para você fazer por ela o que você faria por Jesus. Lá no seu trabalho, a pessoa que você olha e fala assim, endemoniado. A Bíblia diz que Cristo é tudo e está em todos. Para de tratá-la como endemoniado e começa a tratá-la como você trataria Cristo. Quem sabe semana que vem ela não está aqui. Sabe por que às vezes a igreja... Sabe por que às vezes as pessoas não querem ir para a igreja? Porque as pessoas acham que Jesus é igual a gente. Às vezes as pessoas não querem ir para a igreja porque elas acham que vão encontrar um Jesus como a gente. Rancoroso, raivoso, nervoso. Agora, quando elas encontrarem graça e verdade em nós, elas vão dizer, tem mais alguém como você? Você vai falar assim, então, tem alguém que eu estou imitando. E Ele é Deus. Aleluia. E Ele já te salvou. Só de você ver Ele em mim, eu já tenho certeza, Ele te salvou. Agora, quando você percebeu Ele, foi salvo por Jesus, pela graça. Agora eu vou te dizer uma coisa, mais do que ser salvo, você quer ir para perto dEle? E de repente você não percebe. Mas enquanto Jesus se torna a sua mensagem, você se torna a mensagem de Jesus para as pessoas. Eu vou repetir. Vou falar com vocês, vamos ver se vocês aqui me entendem, tá bom? Enquanto Jesus se torna a sua mensagem, você está se tornando a mensagem de Jesus para as pessoas. Ó, vou ir aqui vai ser bom. Aqui. Vamos lá, Tico, eu quero ver você de pé agora, hein?
Enquanto Jesus se torna a nossa mensagem, nós estamos nos tornando a mensagem de Jesus. Nós nos tornamos a mensagem de Jesus à medida que Ele se torna a nossa mensagem. Vamos lá, tem alguém feliz com isso aí? Meu Deus do céu, isso é demais! A obra de Cristo na cruz precisa se tornar o nosso óculos. Eu olho para o mundo através do óculos de Cristo. Agora eu vou te falar uma coisa. Através do óculos de Cristo não existe ninguém que mereça morrer mais. Através do óculos de Cristo não existe ninguém que mereça ficar enfermo. Através do óculos de Cristo não existe ninguém que deva colher o que plantou. Através do óculos de Cristo, aquele assassino que merecia morrer, iria morrer e nunca mais viver, até que Jesus chegou do lado dele numa cruz, olhou para ele e falou assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Assim, mas Jesus, peraí, esse cara aí é assassino. Mas através do meu olho eu vejo Cristo em tudo e em todos. E já que você ia ser o primeiro a morrer, deixa eu te dizer, enquanto para eles você vai ser o primeiro a morrer, para mim você vai ser o primeiro a entrar comigo no paraíso. Óculos de Cristo. Ver como Cristo. Ver através de Cristo. Cristo é a nossa forma de ver as coisas. Cristo é a nossa mensagem. É por isso, gente, que aqui nesse lugar nós só temos uma mensagem. E toda vez que você vier aqui, você vai ouvir a mesma mensagem de várias formas diferentes, de vários ângulos diferentes, mas sempre apontando para uma única coisa: Jesus é a nossa mensagem. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 19. E o seu nome é Palavra de Deus. Sabe, gente, nós amamos a Bíblia. Eu sei que você está aqui, você ama a Bíblia também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Salomão, o cara mais sábio do mundo, sem Cristo, disse que a vida é vaidade. Mas a vida não é vaidade. Mas ele disse, está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas você precisa pegar a Bíblia e ir para a palavra. Você encontra Cristo dizendo que a vida é vaidade? Não, mas você encontra Cristo dizendo que a vida é plena e abundante. Você vai ficar com o quê? Com a Bíblia ou com a palavra? Ou você vai pegar a Bíblia e vai passar pela palavra? E aí você vai entender que Salomão só disse que a vida é vaidade porque Salomão viveu a vida sem Cristo. Mas com Cristo não existe vida vaidosa, existe vida abundante. Então eu vou te dizer, eu amo Davi. Eu amo Davi. Davi é maravilhoso. Davi, uau. Talvez você tenha um sonho de encontrar com Davi quando você chegar lá no céu. Eu também tenho, mas eu quero te dizer que antes de você chegar nele, ele vai chegar na gente, porque ele nunca viveu o que nós vivemos. Davi não viveu graça. Davi não teve Deus morando dentro dele. Nós temos. A Bíblia diz que Davi olhou para nós e disse: bem-aventurados serão eles que não precisam trabalhar, não vão precisar trabalhar para serem declarados justos. Eu estou aqui com um monte de boi para sacrificar, eu estou aqui com um monte de sacrifício para fazer, mas eles serão felizes. A felicidade de verdade eles terão, porque eles não precisarão sacrificar, porque o Cordeiro perfeito se sacrificará por eles e declarará eles justos. Justos. Eu vou estar procurando Jesus, Davi vai me pegar. Eu amo Davi, cara. Mas Davi disse que Davi pediu para Deus zombar dos inimigos dele. Está escrito na Bíblia, mas não é a palavra de Deus. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus, hein? Tudo da Bíblia precisa passar por Cristo. Para terminar, essa aqui é um plus, hein? Não falei as 5. Antes de Cristo, a Bíblia diz que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. Salmos capítulo 8. Antes de Cristo. Depois de Cristo, a Bíblia diz que os anjos são os nossos servos. Peraí, Deus mudou? Não! Tudo mudou depois de Cristo. Tudo mudou depois de Cristo. Ele era maior do que eu, até Cristo morar em mim. E agora que Cristo mora em mim, é os anjos que nos servem, é os anjos que estão à nossa volta cuidando da gente, é os anjos que estão nos protegendo. Peraí, gente, Cristo mudou a história da humanidade, Cristo mudou a história do mundo. Nós não podemos viver como se Cristo não tivesse morrido naquela cruz. Por isso Cristo e a sua cruz precisa ser a nossa ótica.
É por isso que Paulo dizia: eu não quero saber de outra coisa, eu só tenho uma mensagem: Cristo, 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 Cristo. E domingo que vem, Cristo de novo. E no outro, é Cristo de novo. E na quarta, é Cristo de novo. É Cristo! Cristo! Nada mais que isso. Porque só Cristo faz a gente transbordar. Fique de pé comigo, vamos orar. Cristo. Jesus. Ó, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Será que você pode dizer no seu lugar Jesus? Esse nome, que nome lindo, que nome doce, Jesus. 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 Começa a adorar Jesus no seu lugar. Começa a agradecer Jesus no seu lugar. Vamos lá, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Que nome louco, que nome lindo, que nome doce, que nome maravilhoso, que nome poderoso, que nome excelso, que nome supremo, que nome maior do que todos os outros nomes. Que nome lindo, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Sabe, talvez você entrou aqui hoje nesse lugar e você percebe que falta o verbo na sua vida. Parece que nada vai, nada anda, tudo vai para trás. Parece que não anda, as coisas não estão indo. Parece que não tem ação, parece que não progride. É falta de Cristo. Mas eu queria dizer para você que a Bíblia diz que Ele está batendo na porta do seu coração. Nessa noite Jesus está batendo na porta do seu coração. Você que veio aqui nesse lugar, deixa eu te dizer uma coisa. Não foi você que veio aqui não, foi Jesus que veio aqui por você. Jesus veio aqui por você. E Ele está aqui hoje dizendo para você: eu estou aqui para mudar a sua vida para sempre. Eu estou aqui para pôr verbo em você. Eu estou aqui para pôr ação em você. Ah, Vitor, mas quando eu recebo Jesus, então eu passo a ter uma história a escrever? Não, quando você entra em Jesus, você percebe que a história já estava escrita. E aí você só descansa nela. Enquanto nós vamos cantar e adorando a Jesus aqui com mais uma canção. Se você é alguém que hoje precisa falar: Vitor, eu estou voltando para Jesus. Ou Vitor, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu nunca mais quero ser o mesmo. A partir de hoje eu quero ter ação na minha vida. Eu quero ter realidade na minha vida. Vitor, eu quero viver de verdade. Eu não quero mais existir. Eu quero viver. Vitor, eu quero viver. Você é essa pessoa. Enquanto nós estamos adorando Jesus aqui com mais uma canção, eu queria te pedir que você saia da onde você estiver. Que você venha aqui na frente, nós queremos orar por você, nós queremos abraçar você, nós queremos te receber como família de Deus. Se você não quer mais a vida que você tinha, hoje é o dia de tudo se fazer novo. Porque a Bíblia diz que quem confessa Jesus e crê no seu coração será salvo. E os salvos se encaixam dentro do verbo que é o próprio Cristo. E agora nós participamos da história do Cristo na terra. Então se você está aqui hoje e isso é para você, enquanto nós cantamos essa canção, saia do seu lugar e venha até aqui que nós queremos orar por você, nós queremos te receber.